Pois é, Ana, a gente não pode esquecer que a origem aí desse leilão do arroz é a tragédia causada aí pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quer dizer, enquanto tem gente sofrendo no desespero, muita gente ainda desabrigada, desalojada, tem gente, ao que tudo indica, né, pelos fortes indícios, tem gente querendo lucrar com a desgraça dos outros, como aconteceu também na pandemia de Covid-19. É lamentável. Não, é além de lamentável, não é, Paula? Porque isso é a genética do PT. Nós já sabíamos disso tudo. Nós já sabíamos que a volta do PT ao governo era exatamente o que hoje o vice-presidente disse no passado. É a volta à cena do crime, exatamente para continuar cometendo o mesmo tipo de crime. O que é muito importante, que já estão, né, tentando trocar aqui a narrativa, passei um olho aqui nas redes sociais, né, os asseclas aí do partido mais corrupto da nossa história na imprensa, os partidos satélites também dizendo que não, uma tragédia. É importante frisarmos que o Brasil não precisa deste arroz importado. Não precisa. Quase 90% da safra já havia sido colhida. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul disseram: nós temos arroz, esse arroz não é necessário. Portanto, tudo muito estranho. Agora, Paula, o importante dessa história toda, para mim, é a liberdade de expressão, porque isso tudo, esse castelo de cartas do PT, não teria vindo abaixo se não fosse a pressão das redes sociais, do jornalismo independente como o nosso, porque os parlamentares, claro que eles fizeram muita pressão, os parlamentares sérios, como nós mostramos agora, fizeram muita pressão lá dentro, mas não adianta eles fazerem pressão lá dentro se não tem uma repercussão significativa aqui fora. E essa repercussão, ela foi acontecendo de uma maneira avassaladora para mais um esquema de corrupção do PT, sem dó. Essa repercussão tomou as redes sociais. O povo fez esse castelo do PT ruir, mais um. E é por isso que eles vão continuar insistindo em amordaçar todos nós. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas se não fosse a liberdade de expressão e o acesso que nós temos hoje às plataformas digitais, se isso seria descoberto de uma maneira tão rápida como foi, em poucos dias, né? Outro ponto, Paula, bom, foi exonerado e agora a gente pode parar por aí, né? Um vexame essa entrevista. Não, já foi exonerado, vida que segue, não. Exonerou e bola para frente, não. Agora nós vamos investigar por que tudo isso aconteceu. Lembrando que o Neri é um velho aliado do Lula e nós temos um vídeo para mostrar. Aprendi a admirar o Neri primeiro pela sua trajetória de vida. Ele foi catador de raiz, servente de pedreiro e frentista. Passou fome e sabe o que o povo sofre e sente. Como ministro da Agricultura, fez muito pelo Mato Grosso e pelo Brasil. No Senado, ele vai me ajudar a gerar empregos e renda, no campo e na cidade. Pelo Brasil e pelo Mato Grosso, Neri Guerra, senador. Neri 111, o senador do Lula, em Mato Grosso. O senador do Lula. E agora está dentro de mais um esquema para lá de obscuro, para lá de estranho, cheio de irregularidades, indícios de fraudes grandes, importantes. Então, não é simplesmente foi exonerado ou saiu ou deixa para lá. Agora todos nós queremos saber, porque o Lula comprou arroz com o nosso dinheiro. E isso, para finalizar, Paula, é outra narrativa que estão tentando distorcer, claro, trazendo o antigo governo do presidente Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro também importou arroz. O governo do Bolsonaro também importou arroz. Não.
O governo do presidente Bolsonaro autorizou a importação de arroz para o setor privado. O governo do presidente Bolsonaro não usou o nosso dinheiro para comprar arroz, para importar arroz. Essa separação estão tentando colocar já. Esse desmando, o arrozão, já tem um nome, um arrozão, já estão tentando ligar o arrozão ao antigo governo do presidente Bolsonaro. É muito importante deixarmos claro isso. O presidente Bolsonaro autorizou a importação, repito, para o setor privado. Não usou o nosso dinheiro dessa maneira como esse governo decidiu usar. E tem muito ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte, e para usar um jargão, né, das redes sociais, esse osso não vamos largar tão cedo. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Piotr, a Ana fez menção aí em relação à rapidez com que esse escândalo, digamos, veio à tona, né, da última quinta-feira do leilão, hoje, terça-feira, a anulação desse leilão e também o advento das redes sociais em repercutir isso muito rapidamente. Eu tenho a impressão de que o PT não fez muito bem a transição entre o mundo analógico e o digital, né, o que era 20 anos atrás, o que é hoje, com a rapidez e a velocidade das informações. E um outro ponto que preocupa é que o leilão continua. A ideia de fazer um leilão para importar arroz permanece na Conab. Um novo edital revisado deve ser lançado nos próximos dias. Quer dizer, a ideia segue no governo. Estão dobrando a aposta, né? Apesar de todas as evidências e, como disse aí o deputado Zucco, de maneira assodada, irresponsável e desumana, porque a questão do arroz, o arroz existe no Rio Grande do Sul. Tem arroz ali. O governo não parou para falar deste assunto, que é a parte principal da história. Tem arroz. Não há necessidade de arroz. E nós temos um arroz justamente de um estado que precisa ser reconstruído, cuja compra de produtos daquele estado vai ajudar na reconstrução, salvando empregos, recuperando empregos, empresas e por aí vai. O governo não se dedica a discutir esse assunto. É inacreditável. Mas eu vou só me juntar à Ana nessa questão da liberdade de expressão, das redes e tudo mais, porque mesmo assim o governo levou 5 dias para anular o leilão. 5 dias, foi no dia 6. 6 para o dia 11, hoje são 5 dias de uma avalanche de denúncias que começamos a fazer aqui em Oeste, lá na semana passada. Mesmo assim, o governo insistia na tese e mantinha o leilão. Eu vou me lembrar aqui, quando o juiz lá da Justiça Federal do Rio Grande do Sul suspendeu o leilão de forma liminar, ele disse que, segundo ele, segundo o juiz, na concessão da liminar, era prematuro agendar o leilão para aquela semana, tendo em vista a semana passada a ausência de comprovação de que o mercado nacional sofrerá realmente o impacto negativo esperado decorrente das enchentes do Sul. O juiz da primeira instância disse, olha, o governo não conseguiu comprovar isso aí, então esse leilão não parece ser necessário. Aí a liminar foi derrubada no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, cuja decisão chama a atenção aqui também. E é interessante, porque o juiz da Justiça Federal da 4ª Região de Porto Alegre, que decidiu manter o leilão, ou seja, derrubando a liminar, ele diz o seguinte aqui, na decisão, o juiz Fernando Quadros da Silva, na verdade um desembargador, né, de segunda instância, afirmou que a suspensão do leilão tinha potencial de risco grave e lesão à ordem público-administrativa. Olha o escândalo que isso gerou. Ou seja, na decisão do desembargador, ele não considerou se todas as regras previstas e se os licitantes tinham condições de participar daquele leilão. Um leilão que já estava envolto numa série de irregularidades, além, obviamente, do fato de é necessário, como alegou, inclusive, aqui o juiz de primeira instância. Ou seja, quando a gente vê uma decisão derrubada na segunda instância sem adotar o mérito, sem confrontar realmente o mérito da primeira instância, que tinha pelo menos suspendido por hora, a gente vê que a justiça já está perdida nesse caso. A pergunta precisa ser feita aqui também a esse juiz. O senhor observou o que nessa derrubada de liminar? Mas vamos lá, só para concluir essa história. A gente viu ali o ministro Favro da Agricultura tentando explicar o inexplicável. 5 dias, ministro, 5 dias para derrubar um leilão envolto numa série de irregularidades.
Mas, por último, eu só vou fazer uma questão. É de graça que uma empresa, uma lojinha de queijo de Macapá, se ache no direito de participar de um leilão bilionário de importação de arroz? Você imagina que esse dono dessa lojinha acordou da noite para o dia e falou assim, vou participar de um leilão? Não, óbvio que não. É impossível imaginar isso aí. Alguém falou, entra nesse negócio, ou nessa maracutaia, ou nessa trambicagem, para usar a expressão que o Silvio usou. Porque não dá para imaginar que o dono de uma lojinha tenha, digamos, uma grandiloquência no mundo dos negócios e falar assim, não, vou participar desse negócio. Daqui a pouco ele vai fazer o quê? Vou fazer uma montadora de carros? Vou competir com os chineses nos carros? Não, ninguém faz isso no mundo dos negócios. Todo mundo sabe o seu próprio limite. Como é que alguém teve essa ousadia? Quem foi que disse para esse dono da loja de queijos de Macapá, olha, pode participar do leilão do governo, é bilionário, você vai ter que desenvolver da noite para o dia, né? Uma competência que, obviamente, não desmerecendo uma loja de queijos, mas não tem para trabalhar no mercado de importação de arroz, ainda mais bilionário. Essas coisas precisam ser explicadas. 5 dias o governo precisou para, olha, acho que realmente não dá. Olha aqui, um detetive estagiário de um país sério resolveria em 2 horas esse caso e todo mundo levantaria a mão. Esteja preso, todo mundo ia levantar a mão sem reclamar. Eu fui socorrido agora pela memória fantástica do Silvio Navarro, porque esse nome não me era estranho. Neri, agora eu soube, eu chamava de Neri. Neri Geller. Eu estava em 2018, numa reunião, num encontro do pessoal do agro, no interior de Mato Grosso, quando o principal convidado chegou a notícia de que ele estava lá, tinha acabado de chegar, estava no hotel, foi preso. Aí eu fui ver quem era esse cara, Neri Geller. Ele é um reincidente incontrolável. Ele foi ministro da Dilma, foi preso em 2018, está aqui, em desdobramento da Lava Jato. Foi solto logo em seguida por um habeas corpus do STJ. Deputado federal pelo Mato Grosso, por Mato Grosso, e candidato ao Senado, teve o mandato e a candidatura cassados pelo TSE em 2022. Ele está de volta à cena do crime como secretário, então como o Silvio falou, o que esperar do Neri Geller, se não a ampliação da capivara? É isso aí. Qual foi a palavra que você usou, Silvio? Você falou, tem cara de... Trambique. Cara de trambique. Então, com essa turma, o que ele ia fazer se não roubar? Agora, lembrou muito bem o Piotto. Quem é que conversou com o cara do queijo? Claro, alguém telefonou. É difícil apurar isso aí. É difícil, quer dizer, tem inquérito para tudo quanto é lado. Para isso aí, não. E tal, o Lula foi sincero quando disse, o Neri é o meu candidato a isso. Claro, são irmãos. Né? Também a turma do PCC se considera irmão, um é irmão do outro. Quadrilheiro é irmão mesmo. E esse aí voltou junto com o Alckmin à cena do crime. Ele só podia colecionar mais alguns.